Olá galera, sou eu mais uma vez, Anael, e tenho ao meu lado meu fiel escudeiro Alexandre para darmos continuidade à nossa quinta e última videoaula do mini curso de Informática Básica. Na aula de hoje veremos editores de planilhas, o Calc. Na aula anterior nós tivemos a aula sobre o Impress, que é o editor de slides. Então nós vamos ver um pouco da revisão dessa aula para darmos prosseguimento no mini curso. Sobre o editor de slides, ele é muito utilizado no meio empresarial e acadêmico. No meio empresarial para a confecção de slides para apresentação de planos de negócios. Já no meio acadêmico, você pode estar utilizando para fazer trabalhos acadêmicos e chamando a atenção dos professores e alunos para os trabalhos outroras apresentados no Cartolinas. Deleto tudo isso, agora você tem o Impress para realizar suas edições de slides através de textos, áudios, fotos e vídeos. Sobre o editor de planilhas, o Calc, Alexandre tem algumas particularidades para nos trazer. Sua característica mais marcante, que difere entre os demais programas de planilhas, é o sistema que define automaticamente as séries para representar gráficos com base na disposição dos dados do usuário. É interessante também salientarmos, galera, que ele exporta em formato PDF, um formato bem menor do que o formato DOC apresentado. No menu iniciar do Linux Educacional, lá em ferramenta de produtividades, você vai ter à sua disposição o BR Office Calc, o editor de planilhas. Essa é a sua tela de apresentação. Ele também dispõe de barra de ferramentas de formatações similares ao do Write. Antes de apresentarmos nosso roteiro, que está tudo em nossas descrições, no nosso site e no nosso e-mail para contato. É só nos contatar que você vai estar tirando todas as suas dúvidas. Nós vamos apresentar para você a disposição da plataforma Calc. Se eu quiser selecionar algumas dessas células, que tem por nome células, e estão dispostas através de linhas e colunas, linhas estas representadas por números e colunas por letras. Cada quadro de um desses que levam o nome de célula, eu seleciono com o mouse, crio a minha tabela. Então, a partir daqui eu vou selecionar quantas linhas e quantas colunas eu vou tomar da minha tabela. Uma vez selecionada, eu venho selecionar bordas e seleciono todas elas. Eu quero criar uma tabela que fale de países e seus feriados. Eu coloco o nome de país, feriados e um total, Alexandre. Esse total para quê? Esse total vai representar que o Calc também facilita muito na hora de efetuar as 4 operações básicas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Bem lembrado. E para essas operações eu tenho à disposição o sinal de adição, o sinal de subtração, que é o menos, a barrazinha para divisão e o asterisco para multiplicação. Vocês já sabem disso, então vamos a eles. O meu país é o Brasil. O meu segundo país é os Estados Unidos da América. Vamos supor que por ano o Brasil tenha 10 feriados e os Estados Unidos 5. Vale salientar que quando adicionamos textos, eles são adicionados da esquerda para a direita e valores da direita para a esquerda. Então, como faço as contas? Coloco o sinal de igual. E se eu quero multiplicar algum valor, cada célula dessa minha tem um nome. Se eu clico no número 10, esse número 10 equivale a D4. Então, se eu quero somar a minha quantidade de feriados com a quantidade de feriados dos Estados Unidos, eu digo que ela é igual, clico na minha célula D4, clico no Shift e vou somar. Coloco um sinal de mais e clico na célula D5. Dando Enter, eu somo. 10 mais 5, 15. Se eu quiser fazer outra conta, eu coloco novamente o sinal de igual e quero subtrair, por exemplo. Eu quero subtrair o valor da minha célula D4, que é 10, com o valor
D5, que é 5. Então, D4 menos G5, 10 menos 5 vai dar o quê? 5. Uma vez que eu der Enter na minha célula, ela vai me dar o valor. E assim, eu vou fazer contas também para subtração. Se eu quiser subtrair, eu coloco sinal de igual, dividir 10, a minha célula D4, dividida pela célula D5, dou Enter, 10 dividido por 5, 2. Se eu quiser multiplicar por 5 a quantidade de feriados dos Estados Unidos, é só eu clicar, colocar o sinal de igual, clico na minha célula 5, D5 e vou multiplicar. Como eu faço multiplicar? Asterisco multiplicado por 5. Já que eu não tenho esse valor, eu posso acrescentar esse valor. Dou Enter. 5. A minha célula D5 vezes 5 é igual a 25. Então está aí, galera. Você pode também mudar as cores de fundo de sua tabela. Seleciona até onde você quer, escolhe a cor. Se você quiser formatar, você também pode formatar. Seleciona as linhas da tabela e vai lá em negrito. Todas elas ficam em negrito. Se eu quiser deixar em negrito também os valores, eu clico em negrito. Se eu quiser colocar eles centralizados, eu deixo eles centralizados. E assim como um editor de texto. Nos seus roteiros de aulas, vocês vão conseguir desempenhar isso melhor. Como eu sempre disse, está lá na descrição dos vídeos o nosso site e o nosso e-mail para contato. Aqui nós deixamos uma breve explanação para vocês, um pensamento. Que a prática da palavra de Deus é o que leva o homem à vitória e não apenas aos seus conhecimentos. Desliguem seus computadores e muito obrigado. Até logo! Até os próximos mini cursos, galera. Espero ter tirado as dúvidas de vocês e qualquer dúvida nos procurem por e-mail ou no site. Valeu! Tchau!